Joãozinho tem um metabolismo muito acelerado, por isso que ele pode comer o que for e que não ganha peso, não engorda. Não, mas Zezinho é foda, pô. Zezinho tem um metabolismo muito lento, pô. Então qualquer coisinha que ele come, ele engorda. Não emagrece nem a pau, velho. Mas que danado esse negócio de metabolismo, meu Deus do céu. Calma, jovem. Vem comigo que tu vai ver que isso daí é simples, é lógico. Fala, meu povo, Lucas aqui, e hoje a gente vai dar início a esse canal maravilhoso, certo? Falando um pouquinho desse ramo da fisiologia, que é a bioenergética, beleza? E aí, claro, para falar de bioenergética, a gente vai esclarecer que danado é o tal do metabolismo energético, ou os metabolismos energéticos. Saca só, que bioenergética, quando a gente fala de bioenergética, é muito simples. A gente está falando de bio, que vem de biologia, e energética, que é estudo de energia, certo? Só que quando a gente junta os dois, a gente tem o quê? A energia que é produzida pelos seres vivos. No caso aqui, a gente vai estar aplicando nos seres humanos, beleza? Agora vamos dar um exemplo um pouco mais simples aqui para a gente sacar. Imagine só o seguinte, imagine que a gente tem um carro como esse Fusquinha daqui, certo? Bom, esse Fusquinha, só para ele funcionar, para ele ficar ligado, ele precisa do quê? Vamos dar uma olhadinha aqui dentro dele? A gente vai ver o seguinte, que ele precisa de um motor, e esse motor ele vai funcionar à base de uma gasolina, um combustível, e aí esse motor vai processar essa gasolina e vai produzir energia na forma de combustão. E essa combustão é o que vai fazer os pistões do motor se mexer e tudo mais e fazer o carro funcionar, certo? O carro ficar vivo, beleza? A mesma coisa vai funcionar com o ser humano. Por quê? O ser humano ele tem que produzir energia. E o que a gente chama de moeda energética dos seres vivos é uma moléculazinha muito conhecida, que é essa daqui, certo? Adenosina trifosfato, certo? Que é uma molécula formada por uma adenosina, e adivinha só o quê? 1, 2 e 3 fosfatos. O lance é, quando esse ATP ele quebra uma ligação dessa do fosfato, ele libera energia. E a gente usa essa energia para fazer as diversas funções do nosso corpo, certo? Para gerar energia, para produzir uma enzima, um hormônio, para poder pensar e até mesmo também para gerar contração muscular, para a gente poder se mexer. Ou seja, para a gente sobreviver, para a gente simplesmente ficar vivo, para o nosso carro estar ligado, eu preciso estar quebrando esse ATP. O lance é, quando eu quebro ele, ele deixa de ser ATP e ele se torna ADP, que quer dizer o quê? Agora a adenosina tem 2 fosfatos, a gente chama de adenosina difosfato. Tranquilo, né? Agora é o segredo do sucesso. Esse é o segredo do sucesso. Saca só. Lembra do carro que ele pega uma gasolina, processa ela e produz energia? Pronto. As nossas células é como se fossem esse carro. Ela vai pegar uma gasolina, vai processar no motor para produzir o quê? ATP, para pegar esse ADP aqui e fazer ele voltar a ser ATP, e a gente poder continuar utilizando ele como fonte de energia, para a gente sobreviver, para a gente viver, beleza? Para a gente dar um exemplo mais bacana agora, para a gente entender como é que funciona, quem são esses motores e quem são essas gasolinas, o que a gente vai fazer? Saca só, a gente vai pegar uma célula como essa daqui, que é uma célula muscular, e a gente vai dar uma entrada nela aqui para ver o que é que tem dentro dessa célula. Vamos lá? Olha só, essa célula, assim como aquele carro, ela possui motor, só que ela não tem só um. Ela tem 3 motores, certo? 3 motores, que são metabolismos energéticos. Não são engrenagens, não são essas caixinhas de motor realmente que tem lá dentro. Mas quando a gente fala de metabolismo energético, a gente está falando do quê? A gente está falando de conjuntos de reações enzimáticas, né, que vão processar a gasolina para produzir energia na forma de ATP, beleza? E aí, como eu falei, a gente tem 3 motores. 2 deles são motores que a gente chama de anaeróbios, que quer dizer o quê? Eles não precisam de oxigênio para poder funcionar. E o outro motorzinho é o aeróbio, que ele precisa de oxigênio, ele depende de oxigênio para o motor poder rodar, para ele poder queimar a gasolina, certo? Essas são as diferenças básicas. Outra diferença é que esses 2 aqui que a gente vai ver agora, eles acontecem dentro do líquido intracelular, que a gente chama de citosol, certo? Vamos dar uma olhadinha nesses caras aqui? Saca só. O primeiro deles é esse metabolismo daqui, que a gente chama de sistema ATP-CP, que vem do quê? Sistema, esse CP aqui, no final, quer dizer o quê? Quer dizer creatina fosfato. Ah, tô ligado, brother. Creatina é aquela parada, né? Aquela bomba que o cara toma pra ficar forte, né não?
É quase isso, brother, mais ou menos. Primeiro que não é uma bomba, certo? Ele é uma molécula formada por aminoácidos, 3 aminoácidozinhos, mas eu vou até substituir esse negócio aqui para não ficar complicado. Vou colocar uma bolinha aqui com o nome creatina. E segundo, a gente não só pode suplementar a creatina, porque a gente produz ela. A gente produz no nosso próprio organismo e armazena nas células musculares. E terceiro, não é que ela vai aumentar a sua massa muscular diretamente, né? Na verdade, ela funciona como uma fonte de energia. Justamente porque do sistema ATP-CP, ele é a gasolina. Porque olha só como é que ela funciona. Essa creatina aqui, ela fica conectada a um fosfatinho. E a gente sabe que esse fosfato, essa conexão tem energia armazenada. Ele basicamente pega uma creatina fosfato, vai ter uma reação química com esse ADP, que é catalisada por uma enzima chamada creatina quinase. Não vem o caso aqui nesse momento. Mas o lance é que essa creatina, ela vai tirar esse fosfato da creatina e ele vai doar um fosfato para o ADP. E assim, simples como num passe de mágica, puff, a gente tem a ressíntese de um ATP. Então perceba só, aqui tem 3 detalhes importantes desse metabolismo. Primeiro, ele funciona com apenas uma reação enzimática. E o número de reações, ele diz respeito à velocidade que um metabolismo ele funciona, certo? Segundo, apenas um ATP é produzido para cada creatina que é desconectada, né, do seu fosfato. E terceiro, e talvez um dos mais importantes, é que os estoques de creatina que a gente tem no nosso organismo, eles são muito limitados. Tem muito pouquinho. Logo, ele é uma gasolina que evapora muito rapidamente. Então a gente usa esse metabolismo muito rápido, ele entrega muito rápido energia, porém ele vai se esgotar muito rapidamente também, beleza? E percebam que não tem oxigênio envolvido aqui nas reações, por isso ele é anaeróbio. Por outro lado, o outro metabolismo anaeróbio é chamado de glicolítico. E glicolítico a gente já lembra de quê? De glicose, né? Muito bem, ó. Então glicose é essa moléculazinha daqui que é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 8 oxigênios. Isso aqui também não é o mais importante. Eu vou pegar a glicose e vou simplesmente substituir por essa figurinha bonitinha aqui, certo? Agora, qual que é o lance desse metabolismo? Primeiro, ele é quebrado, essa glicose, diferente da creatina, ela não é quebrada em apenas uma reação, ela é quebrada em 10 reações enzimáticas. Ou seja, isso aqui já está me dizendo o seguinte, que esse metabolismo glicolítico, ele demora um pouquinho mais que o da creatina fosfato, tranquilo. Mas o que é que ele produz com essas 10 reações? Primeiro, ele produz 2 moléculas de ATP. Ah, vai ter uma galera aí da bioquímica, os fiscais da bioquímica dizendo, o Leniger dizia que eram 4 moléculas de ATP. Mas o lance é que, na verdade, ele produz 4, mas ele gasta 2 no começo. Então, no final das contas, produziu só 2, né? Venhamos e convenhamos. Então, beleza. Produz 2 moléculas de ATP, o que é o dobro do sistema creatina fosfato, porém, ele produz junto com isso íons de hidrogênio livres, que causam acidez metabólica. Então sabe aquele, você já deve ter ouvido falar, o ácido lático tá queimando, meu músculo tá queimando quando você faz um exercício muito intenso, por exemplo, pronto. Essa acidez, essa queimação é gerada por esses íons de hidrogênio daqui, que eles são prejudiciais, tá, a princípio, porque pro metabolismo energético, ele interrompe essas reações. Então é como se o ácido, ele desse um tilt no motor e impedisse que o motor continuasse produzindo energia, beleza? Só que além desses ácidos, desses íons de hidrogênio, o que é que ele vai produzir? Ele vai produzir uma molécula chamada de piruvato. Esse piruvato é praticamente a metade da glicose, tá vendo? Ó, apenas 3 carbonos, 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Ele produz 2 desses piruvatos, certo? Então, é praticamente, se você juntar os 2 piruvatos, vai dar uma glicose, com exceção dos íons de hidrogênio que ficaram livres ali. Muito bem. Em condições normais, esse piruvato, ele vai ser utilizado lá no nosso terceiro motor, beleza? Mas, se eu utilizar muito esse metabolismo, por exemplo, se eu precisar de uma produção muito rápida de energia, como é o caso quando eu faço, por exemplo, um exercício muito intenso, quando esse metabolismo ele fica muito acelerado, ele produz muito ácido. E meu corpo, na tentativa de não fadigar, de não cansar, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar 2 desses íons de hidrogênio, ele vai jogar nesse piruvato, certo? Ó, esse piruvato vai deixar de ser piruvato e vai se tornar uma molécula chamada de lactato. Certo? Então, o lactato, ele é basicamente um piruvato, mas com 2 íons de hidrogênio a mais, beleza? E aí a gente percebe que o seguinte, o lactato, ele não é um cara que está causando acidez, ele é um cara que está, na verdade, reduzindo a acidez, ele está tentando fazer a gente continuar produzindo energia, reduzindo a acidez. O lance é que ele não reduz completamente, porque sempre que eu formo um lactato, primeiro sobra pelo menos um íonzinho de hidrogênio ali solto, certo? Ou seja, ele tampona uma parte da acidez, mas não tampona completamente. Esse outro íon, ele pode ser tamponado por outros mecanismos, beleza? Muito bem, então se a gente entendeu isso daqui, a gente viu o seguinte, ó, que esses 2 metabolismos, eles não utilizam oxigênio, por isso são anaeróbios. O segundo, que é esse daqui, que é o glicolítico, a gente pode chamar de anaeróbio lático, porque ele produz lactato. E o sistema da creatina fosfato, a gente também pode chamar de anaeróbio alático. Por quê? Porque ele não produz lactato, sacou? Então, esse é um lance também. Muitas vezes a gente confunde, sistema creatina fosfato, ATP-CP, anaeróbio alático. É a mesma coisa. Da mesma forma que glicolítico e anaeróbio lático também são a mesma coisa, beleza? Tranquilo então aqui com esses 2? Então olha só,
Vamos dar uma olhadinha agora nesse outro metabolismo daqui, nosso terceiro motor, que talvez seja um dos mais importantes, porque é a partir dele que a gente produz a maior parte da nossa energia para a gente se manter vivo, certo? É o metabolismo aeróbio. E ele não acontece em qualquer lugar da célula, ele só acontece exclusivamente dentro de uma organela muito famosa, que é a tal da mitocôndria, certo? Que é essa daqui, beleza? Agora vamos dar uma entrada nessa mitocôndria para ver o que é que rola aqui dentro. Bom, primeiramente, a gente tem que falar quem são as gasolinas desse metabolismo. A gente já viu que a ATP-CP, a gasolina é a creatina, o glicolítico é a glicose. Já no aeróbio, a gasolina é a glicose, mas também as proteínas, no caso, os aminoácidos que vêm das proteínas, e também pode ser a gordura. Então, olha só que interessante, esse é um metabolismo mais versátil. Ele pode usar mais de uma gasolina, como se fosse um motor total flex. Então, ele usa glicose, aminoácido e os ácidos graxos que vêm da gordura. E aí ele pega e faz o quê? Ele processa esses caras num monte de reações químicas que envolvem aquelas coisas que a gente já ouviu falar na bioquímica, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, beta-oxidação. Eu não vou detalhar essas reações daqui para vocês, certo? Mas o lance são muitas reações, mas que em compensação produzem muito ATP. Por exemplo, para cada glicose que é processada aqui, certo? Nessas reações, passa por ciclo de Krebs. No caso da glicose, quando a gente fala da glicose, ela foi processada inicialmente lá, produziu o piruvato entrou aqui na mitocôndria, e ele vai passar por ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. O lance eu vou processar ele por mais de 60 reações, certo? Cada glicose, e no final das contas eu vou produzir um saldo aí de aproximadamente 36 moléculas de ATP para cada glicose completamente quebrada, certo? Então percebam que é uma quantidade muito maior do que os outros metabolismos. E vocês já devem ter ouvido falar aqui, metabolismo de gordura. A gordura é uma fonte de energia muito grande, ela dá muita energia, né? Olha só pra gente ter uma noção do quanto de energia ela consegue gerar. Cada molécula de gordura, que é um triacilglicerol, possui 3 ácidos graxos. Se eu pegar um ácido graxo, apenas um ácido graxo de uma molécula de triglicerídeo, eu consigo gerar mais de 100 ATPs para cada ácido graxo. O ácido palmítico, que é um dos mais utilizados, ele gera cerca de 130 moléculas de ATP, certo? Isso para um ácido graxo. Claro, o número de reações ainda é maior ainda, por isso que é um dos motivos pelo qual a gordura ela demora a ser um pouco mais metabolizada, beleza? Mas percebam que esse metabolismo ele é muito eficiente, porque ele pega para cada moléculazinha dessa daqui, primeiro que ele usa várias gasolinas, segundo que para cada molécula de gasolina ele produz uma quantidade de energia muito maior. O único porém é que independente de você processar gordura, proteína ou glicose, você depende de quê? De oxigênio, certo? Você precisa de oxigênio para esse motor funcionar. Por isso que ele é um metabolismo aeróbio, ou também chamado de oxidativo, sacou? Porque ele oxida essas gasolinas, beleza? Muito bem, meu povo. Então é isso, ó. Basicamente, esses são os 3 metabolismos do nosso organismo. Tranquilo demais ou não? Vocês lembram que vocês já devem ter ouvido falar assim, cicraninho, beltraninho tem um metabolismo muito acelerado. Ele queima muita caloria. Não, mas beltraninho, ele tem um metabolismo lento. Por isso que ele engorda fácil. Isso tem a ver com esses caras. Por quê? Porque é como se o motor, são os metabolismos, essas reações enzimáticas, em um indivíduo podem estar mais aceleradas ou em outros podem estar mais lentas. Logo, um pode queimar mais gasolina e aí queimar mais calorias, certo? Eu estou quebrando gordura, quebrando carboidrato para produzir energia, enquanto que outras pessoas são mais lentas. Então elas quebram menos. Se elas quebram menos, elas acabam armazenando um pouco mais e aí naturalmente elas acabam engordando um pouco mais, certo? Então essa é uma relação comum que a gente ouve falar sobre metabolismo energético e ganho ou perda de peso, beleza? Mas existem formas de nós, por exemplo, acelerarmos esses caras, né? Quem chuta? Muito bem. Quem chutou aí exercício físico, acertou. E é justamente por isso que no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo exclusivamente falando sobre como é que esses metabolismos energéticos, eles trabalham, eles funcionam durante o exercício físico, certo? Quando é que eu uso mais um motor ou outro motor? E isso vai estar associado também com o fato de eu usar mais uma gasolina ou outra gasolina. E aí? Curtiu? Show de bola! Então é só, meu povo. Esse é o primeiro vídeo desse canal. Se você curtiu esse vídeo, considere aí dar uma curtida aí no vídeo. Também considere, se você quiser ver esse próximo e outros que a gente vai começar a postar aqui, se inscreve aí no canal, aperta aquele sininho, porque reza a lenda que se você apertar ele, toda vez que eu lançar um vídeo, o YouTube vai te mostrar esse vídeo e aí você vai poder ver assim que ele for lançado, beleza? Sim, e outra coisa, se você tiver alguma sugestão, deixa um comentário aí, o que é que você achou do vídeo? Quero ver o que é que você achou. Se tem algum tema que você gostaria que eu trabalhasse aqui da fisiologia, não
não só da bioenergética, pode ser da fisiologia cardiovascular, fisiologia endócrina. A gente pode viajar aqui. Fisiologia, minha gente, é um mundo, mas é um mundo simples e lógico. Lembre-se disso. E é isso, meu povo. Tamo junto. Beijo.